A asma é uma condição crônica que afeta os pulmões e as vias respiratórias. É uma doença inflamatória que pode causar dificuldade para respirar, chiado no peito, tosse e sensação de aperto no peito. A asma ocorre quando as vias respiratórias ficam inflamadas e estreitas, tornando a respiração difícil. Os sintomas da asma podem variar de intensidade e frequência, dependendo do indivíduo. Muitas vezes, a asma é desencadeada por pólen, poeira ou pelos de animais, mas também pode ser causada por fatores ambientais, como poluição, mudanças climáticas ou infecções respiratórias. É importante obter um diagnóstico correto e um tratamento adequado para gerenciar os sintomas da asma e prevenir ataques. Mas como tratá-la da melhor maneira? Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o Bendita Hora. Bendita Hora recebe hoje mais uma vez a doutora Larissa Tiberto. Grande doutora Larissa, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, padre. É sempre uma honra estar aqui com você. A senhora é ótima, porque a senhora é divertida, é inteligente, é sagaz, é ótimo. Então, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu fico lisonjeada com tanto elogio. É verdade, verdade. A doutora Larissa é infectologista e ela, sempre que a gente precisa de alguém com uma palavra bastante com profundidade, é a doutora Larissa. Doutora Larissa, asma. Asma é doença ou não é doença? O que é? Asma é doença sim, viu, gente? Ela é uma doença crônica dos pulmões. Então, ela causa uma obstrução nas vias aéreas. Por isso que a pessoa fica ali com falta de ar, fica com aquela sensação de opressão no peito. A pessoa nasce com asma ou não? Ela já nasce ou não? Ela desenvolve asma? Ela desenvolve. Ela desenvolve. É uma sequência, na verdade, de fatores, né? Tem a questão genética, que a gente herda ali alguns genes, exatamente, e tem também o ambiente. Então, você é exposto à poluição, fumaça, poeira. E a asma, a senhora falou que é crônica. Então, essa pessoa vai levar isso para a vida toda? Vai, mas pode ser que ela melhore ao longo da vida. E aí, porque é por isso que a pessoa fala assim, quando eu era criança eu tinha asma. Isso, exatamente. E hoje não tenho mais. O que acontece também, né? Pode ser que ela não tinha ainda formado o sistema imunológico dela, tinha deficiência ali de alguns anticorpos, por exemplo, o IgA, o IgD, né, o IgE, né, que são as imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos. Esses que você falou, IgA, IgB, esses são os anticorpos. E aí a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, fazendo vacina, tendo exposição. E aí, quando a gente faz o controle ambiental, o que é o controle ambiental? Não tem nada a ver com o meio ambiente, não. Na verdade, melhorar o ambiente que a criança vive. Banheiro sem mofo, sem cortina, pelúcia, sem poeira, sem tapete, sem carpete, né? Não é que vai tirar tudo, mas precisa ser lavado pelo menos uma vez na semana. Se você quiser ter o trabalho de lavar o tapete, a cortina, todos os bichinhos de pelúcia uma vez por semana, ai, gente, tá liberado. Às vezes eu penso carpete não tem jeito de lavar, não tem... ainda usa carpete? Eu acho que nem hoje... Em alguns lugares, por exemplo, lá no sul, onde é mais frio, né? Eles ainda usam. Verdade. Os americanos usam muito carpete. Até no banheiro, né? Eles usam até carpete, até no banheiro. Até no banheiro eles usam carpete. Carpete é uma coisa que é difícil manter sempre limpo, né? Sempre limpo. Doutora, mas aí a pessoa, onde que essa doença ela atinge o quê? Brônquios? Brônquios e pulmões. Ele começa a fazer o quê? Ele faz uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Fecha. É igual quando a gente tá respirando normalmente, o brônquio tá assim, ó. Quando fez a vasoconstrição, diminui a luz do órgão, é como se a gente respirasse assim, ó. Por isso que chia. Por isso que chia. Chia. Exatamente. Para passar o ar naquele caninho que está fechado. Exatamente. Que interessante. Olha que diferente. Ele fecha porque ele está inflamado, ele está inchado. Aqui, a bronquite é diferente. A bronquite é uma inflamação daqueles... É igual, a mesma coisa. A mesma asma coisa? e bronquite. Você está brincando. Verdade. Só que a bronquite, ela é aguda, ela é pontual, alguma coisa? Então, a bronquite, ela pode, assim como a asma, pode infectar, exacerbar. Por exemplo, a criança ali já não tem um pulmão 100%. E aí, pegam uma gripe.
O que acontece? Ele vai ter muito mais sintomas do que eu que não tenho bronquite. Porque meu pulmão já não é doente. Então, piora-se os sintomas. Ó, como fatores psicológicos, né, podem desencadear, de repente, essas crises de asma? Porque tem crise, né? Vamos ver o VT e depois eu vou conversar com o doutor. Quando uma pessoa tem asma, certos fatores comprometem a entrada e a saída de ar dos pulmões, como determinadas substâncias irritantes ou variações de temperatura. Assim como outros problemas respiratórios, a asma não tem cura, por ser uma doença com causas genéticas. Mas é possível controlá-la e torná-la menos aguda. Aqui estão algumas dicas de como prevenir os ataques de asma. Higienize diariamente os ambientes que você mais frequenta, principalmente o quarto onde dormimos e passamos grande parte do tempo. Evite tapetes, carpetes e cortinas. Procure usar cobertores, colchões e fronhas com materiais antialérgicos. Evite alimentos com muitos corantes e condimentos, como ketchup e refrigerante. E evite também os que têm muita lactose, pois o refluxo pode irritar o sistema respiratório. Aprenda a reconhecer tudo que pode te causar uma crise e evite-os. Entre os mais comuns estão pólen, poeira e pelos de animais. E beba muita água. Que interessante. Agora, a senhora falou também que há outros fatores aí que também acaba desencadeando também. Sim, né? a obesidade também pode desencadear a asma, porque a gordura, ela, além dela ser inflamatória, né, também tem o fator mecânico, né, porque comprime aqui a caixa torácica, então fica com falta de ar. Doutora, se é genético, já começa a aparecer na infância a asma? Começa a aparecer na infância. E os sintomas, geralmente, para os pais ficarem alerta, o que é? É esse tipo de chiado? A gente fala que é o bebê chiador, né? Você vai sentindo o chiadinho, fica cansado, né? A asa do nariz fica até batendo, assim, né? Desenhando. Batendo porque fica com falta de ar. Sintomas de dor no peito, parecendo que tem uma opressão, né? Porque quer expandir o tórax para respirar, quer respirar, mas não consegue, porque está tudo inflamado, está inchado os brônquios. E a pessoa sente falta de ar mesmo com a asma? Sente muita falta de ar. Não sentir falta de... Exatamente. Em casos gravíssimos, onde a asma não está controlada, onde não tem a medicação, a pessoa pode morrer. Faz hipóxia, né? Que é a falta de ar, e chega a óbito. Chega a fechar os brônquios. Faz uma vasoconstrição. E aí fecha tudo, não passa ar. Fecha tudo e não passa ar. Doutora, o diagnóstico da asma, ele tem para ser fechado, o que é? Exame clínico, exame genético, como que é? O exame é um exame clínico, físico, né? E também a gente comprova com um exame que chama espirometria, onde você vai lá e assopra uma bolinha, vê a curva da bolinha. Então você faz, aspira, depois uma dose de bombinha, aspira de novo e vai ver essa curva. Bombinha. Todo mundo que tem asma tem ali do lado dela essa bombinha. O que é essa? Mas é daqui a pouco, porque a gente tem uma pergunta para a doutora. Vamos ver. Ainda bem que tem diretor. Eu tenho como sonho ser jogador de futebol, mas tenho asma. Deveria desistir do meu sonho ou ainda posso realizá-lo? E aí, a asma incapacita uma pessoa? Jamais desista dos seus sonhos, tá? Se você for em algum médico e ele falou, você não pode, você não vai ter que desistir dos seus sonhos, você desiste desse médico e vai procurar outro, tá? Então, a asma, ela tem controle, né? Você pode lançar mão de medicações da bombinha, corticoide, inalação. Tem também os imunobiológicos, né? Que a gente vai falar um pouquinho deles depois. Então, assim, você tem toda uma rede aí de apoio em casa para fazer o controle ambiental. Então, assim, não desista do seu sonho por causa da asma. Tem fisioterapia respiratória. Isso, importante, é verdade. Inclusive, a natação é uma importante, acho que é uma das melhores fisioterapias respiratórias. É verdade. Muita gente, campeão de natação... Tem asma. Tem asma por quê? Porque ele começou a nadar para melhorar a asma e virou um ótimo nadador. Engraçado. Exatamente. Eu conheço, inclusive, tem uma simpatia que eles fazem com uma tartaruga.
pega a tartaruga, Gosto de simpatia. coloca embaixo da cama da criança, né? E aí dizem que a tartaruga puxa a asma. Né? Então, eu conheço um... Mas a tartaruga fica paradinha lá, será? Coloca dentro de uma caixa de sapato. Eu conheço uma pessoa que ele, inclusive, se tornou veterinário porque de tanta tartaruga que ele ganhava. Todo mundo dava uma tartaruga. Todo mundo dava tartaruga pra ele. E nada da asma embora. Nada da asma embora, mas ele virou veterinário. Veterinário de tanta tartaruga. Tanta tartaruga. Doutora, na verdade, a pessoa, ela recebe o diagnóstico, sabe da condição dela, de que é crônico, porque o médico vai falar para ela que é crônico, né? E como crônico, ele vai buscar conviver com a doença, né? Isso, aí tem tratamentos, né? Hoje em dia, nós temos uma gama de medicação, né? Medicação por boca, medicação inalatória, medicação injetável, que são os imunobiológicos. Então, a pessoa consegue, sim, fazer o controle da doença. E é uma doença que tende a piorar quando a gente vai ficando mais velho, ou não tem nada a ver? Não, mas tende a piorar em áreas sazonais. Por exemplo, no frio. O frio ataca mais. E, inclusive, na primavera, que é onde mais tem pólen. É verdade, é pólen. É verdade. Tem a famosa febre do feno lá, que antigamente... Exatamente, é isso mesmo. Feno, né, que esse termo surgiu na Inglaterra, né? Porque na época do feno, que era a época da primavera, liberava, né, o pólen, e aí todo mundo ficava constipado, espirrando, com sintomas de rinite e sinusite, né? Então surgiu a popular febre do feno. Olha que interessante. Vamos lá. Bombinha. Vamos falar da bombinha e ela vai falar pra gente também dos vários biológicos. Imunobiológicos. Vamos lá. A importância da bombinha para um asmático em uma crise, você vai ver agora nesse VT. Vamos ver. A bombinha é um dispositivo essencial no tratamento e controle da asma, também conhecida como inalador de dose medida, IDM, ou inalador de aerosol dosimetrado, que é o IAD. A bombinha contém um medicamento chamado broncodilatador de ação rápida, como o salbutamol ou a terbutalina. Durante uma crise de asma, ocorre um estreitamento das vias aéreas devido à inflamação e ao excesso de produção de muco nos pulmões. Isso resulta em sintomas como dificuldade respiratória, chiado no peito, tosse e sensação de aperto no peito. A bombinha atua liberando uma dose precisa do medicamento broncodilatador diretamente nos pulmões. Mas como agem esses medicamentos? Existem contraindicações? Caso você ou alguém próximo apresente sintomas de asma ou tenha dúvidas sobre o uso da bombinha, é fundamental buscar orientação médica para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado. Então, fique atento e saiba mais agora. Como eu sou relapso! Eu conversando, e a doutora falou assim, e o café? E o café? Eu quero passar por todas as experiências muito que bem. o estúdio pode me Você, oferecer. eu gosto mais de você agora porque você lembrou do café, e o café seu é... Sem açúcar. Ela é da seita também. A seita do café sem açúcar está dominando o mundo. Doutora... Deixa eu pedir licença um minutinho, eu queria mandar um beijo para minha avó. Gente, avó... Helena. Dona Helena... Admira aí. Dona Helena... Era engraçado, eu ia começar o programa falando dela, esqueci. Dona Helena, desculpa, porque eu ia falar na sua área em primeiro lugar. Dona Helena, que é de Miraí. Nós terminamos o programa da outra vez com Saudades de Miraí, que é a música bonita. Que saudade da professoria, em homenagem à senhora Dona Helena. E olha... E ela é professora. E ela é professora. Essa música foi feita, na verdade, para Dona Helena. Exatamente. Você não sabe, foi feito para ela. Que saudade da professorinha. Então, Dona Helena, que está assistindo a gente, né? Está assistindo a gente. Ótimo. Era para eu ter falado no começo ali. Eu esqueci. Tudo bem. Doutora, vamos lá. A bombinha. A bombinha, ela é... Aliás, todo filme americano, de sessão da tarde, tem um momento que é o menino que está em alguma situação difícil
e ele tá com a bombinha e de repente ele não consegue pegar a bombinha e aí põe a bombinha vem e salva ele. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Puxa aí na memória. Sempre que o menino vai puxar a bombinha, é um menino nerd, aqueles inteligentes, ou é o valentão? Não, é o nerd, coitadinho. Então você vê que os americanos já sabem que a asma e as doenças respiratórias, curiosamente, está ligado a um gene da inteligência. Então Nunca tem sentido. Nunca são os valentões. Nunca é o valentão. É verdade. É geralmente o que está com um oclão assim, é o que é mais tímido, mas é o que é o mais inteligente. Mas é o mais inteligente. Tem aí uma correlação da alta habilidade intelectual do asmático. Então, geralmente, todo asmático é inteligente. Deve ser assim, todo asmático é inteligente. Tem aí uma combinação genética da inteligência com a asma. E nem todo inteligente é asmático, né? Então, mas tem uma... Olha que interessante. Você tem asma? Você tem asma? E você usa bombinha? Só que eles trocaram por aquela outra lá. Qual? Fala ali. É um pozinho lá que você... Que toma? eu esqueci o nome. Mas é de bombinha, não? Que é uma... Você não, a gente vai fazer propaganda da marca. Não, é assim, essa cápsula é uma cápsula de pó. Aí você pega, coloca ela dentro da bombinha, ela fura, faz assim, ó, tuc, aí vem o pó. Aí, em vez de ser líquido, é pó. Em pó. E você já teve crise de asma de ficar sem respirar? Mas você carrega a bombinha? Carrega na minha mochila. Então a gente tem que saber, tá na mochila. E tem lá, qualquer coisa você... Mas todo dia você põe? Não. Vai lá, dá o microfone pro Lindo. O Lindo... Quando tá muito frio, né? Pó, não posso pegar pó, né? Se pegar pó, já começa... Eu vou mexer no meu guarda-roupa, porque pó de guarda-roupa... Já começa a fechar. É fatal. Aí você pega a bombinha e puf. Isso, eles trocaram por aquela lá. Por aquela lá que você Essa nem tava fazendo efeito, não, né? Essa não tava dando. Essa não tava dando. Ô, Lindo, o Lindo, Lindoberto, mas a gente chama ele de Lindo porque ele é lindo mesmo. Porque o Lindoberto trabalha com a gente aqui na Rede Vida, né? E eu não sabia que você tinha asma. Então, isso é uma coisa interessante, foi feita uma pergunta. Isso deixa você incapacitado para fazer qualquer coisa? Quando ele tá muito atacado. Você não mas consegue. Fora disso, você normal. De boa, normal. Normal. Então, porque você faz o Lindo faz muito trabalho assim, braçal. Contra-regragem. Não é, Lindo? É verdade. E nada disso atrapalha você. Nada Só mudança de tempo e pó. E pó, olha aí. Olha. E a bombinha desse jeito? Não, igual... é outra diferente. É uma outra. Eu ia pegar pra você ver lá. Pega lá pra gente ver, Então, você falou, essas bombinhas... Berotec? O Berotec, ele é uma medicação que ele caiu em desuso hoje em dia. Dava palpitação? Ele dava muita palpitação, só que era ótimo ali quando a gente tinha uma crise de asma. Eu gostava bastante da medicação. Não tem mais Berotec? Não tem mais por causa que ela tinha uma taquicardia. Mas hoje tem várias marcas de bombinha, dependendo da pessoa. Tem sim. Hoje a coisa está muito evoluída, né? Então tem períodos de crise, mas se você ficar sem a crise, estiver muito bem controlado, vida que segue. Igual assim, por uma precaução, sempre ele vai ter que ter a bombinha. Às vezes vai vencer, ele vai jogar a bombinha nova fora e não vai... usou. Não usou e vai comprar uma outra bombinha. Por quê? Ele já tem essa doença crônica, ele sabe que se acontecer alguma coisa, tá ali na bolsa. Deixa eu ver, vem cá. Vem cá. Pode? Vem cá. Olha aqui. Olha que demais. Aqui tem as... Pode abrir? Doutora, que demais. Vem, traz o... Olha aqui. Olha aqui, doutor, igual a senhora falou. É um pozinho. Tô pegando isso aqui, não sei se não deve pegar, não. Olha. Oi, pega aí. Olha aqui, gente. É um pozinho. Dá pra ver? Dá pra mostrar? O hábito chegou, agora que eu vi o hábito. O pozinho. Olha lá. Aí tem isso aqui. Mostra aqui. Mostra aí. Deixa eu ver. Aí tira aqui, padre, ó. Mostra lá pro hábito. Olha aqui, ó. Interessante. Aí você põe ali. Põe aqui, ó. Vai gastar não, vai gastar não. Não tem problema, não. Só uma, só pra gente ver. Só pra gente ver. Aí você faz aqui, ó. Aperta. Vem aqui, abre, ó. Aperta. Aperta. Fica desse tralinho, né? Aí você chupa. Isso. Aí aqui, vamos abrir de novo. Mas traga o trem aí, o que é isso? Como que abre isso aqui? Que ele põe isso aí na boca, né? Gente? Eu tô botando.
Ah, essa daqui não, eu tenho duas, né? Ah, quebrou lá. Olha lá. Quebrou. Olha lá. Peraí. Quebrou. Pra você ver o Olha lá. Olha, quebrou lá. O pozinho sai. Olha lá. Ó, o pozinho. Ó, o pozinho, o pozinho. Isso aí ele chupa. Sim. É. Ah, gente, que demais. Nossa, muito Eu tenho interessante. duas dessa, né? Você tem duas dessa? Essa aqui eu não uso. Mas é eu mais deixo prática guardada, essa né? mesmo, né? É. Mais prática. Ela É é mais muito mais prática, gente. Ou custa caro esse remédio? Custa, Custa? custa. No posto de saúde eles não dão. Não dão? Mas tem também a farmácia popular de alto custo, Isso. né? Quanto que custa esse remédio? Só isso aqui eu pago R$75, só nisso aqui. Jesus A amado. bombinha custa 270. Mas a bombinha não precisa toda vez comprar, Não. né? Não, a bombinha é de uso É. pra Aí eu acabar. compro só o refil, né? É só isso aí, Dois 70 potinhos, né? é caro, hein? E quantos que vem? Deixa eu ver, quantos que vem? Vem 60. Ah, mas também você não vai ter todo dia uma crise dessa, pelo amor de Deus. Não, todo dia não, padre. Quantos você tem crise? Passa mês sem ter? 100 meses sem você vê o ter. que você falou, viu? É. Passa mês sem Mês ter. sem ter, graças a Deus, né? Porque eu já sofri com isso aqui, eu sei como que é, viu? Vai dar indo, Nossa. dando. Olha que É. coisa. Interessante, viu? Você tem filhos? Não. Ah, eu ia perguntar se os Os filhos... seus filhos podem ter. Não. Pode sim. A minha mãe, que eu acho que eu peguei da minha mãe, que ela tem, né? Sua mãe passou pra você. É só eu da casa que tem. Olha, uma pessoa só. Sorte, Você né? tem os seus Meus irmãos dois não outros tem? irmãos não tem, nenhum Não dos tem. dois. Só eu. Interessante mesmo. Eu vou fechar. Não tem mais aqui, não. A gente vai ver agora um vídeo que fala de alguns hábitos, né? Eu achei interessante a gente notar e ver, né? Veja só. A asma é uma doença com várias causas, tanto físicas quanto psicológicas. Assim, é importante que o portador fique atento a situações que possam alterar o estado de ânimo, como uma crise de ansiedade ou estresse excessivo. Isso porque o organismo do asmático reage frente a um conflito emocional, como se um agente alérgico estivesse entrando no organismo, despertando a crise, inclusive de maneira inconsciente. Por isso, quando alguém que é portador da doença e sente o cheiro de um perfume que remete a um relacionamento que tenha causado transtornos, possivelmente sofrerá uma crise, principalmente se não estiver com um aspecto emocional bem resolvido. A mesma reação pode acontecer quando o asmático estiver em um momento de medo, preocupação ou com um quadro de depressão. Outro exemplo é se um asmático tiver uma crise após uma discussão no trabalho. A dica é evitar conflitos, buscando sempre o bom senso. Quer entender mais como o estado psicológico pode desencadear crises de asma? Continue com a gente. Doutora, a questão emocional influencia? Influencia e muito, né? Nossa. Então, o que acontece? Quando nós estamos estressados, tanto o estresse físico, por exemplo, estou correndo de um boi no pasto, ou o estresse emocional, briguei no trabalho, briguei com meu marido, briguei com o namorado, nós vamos liberar interleucina inflamatória. Interleucina inflamatória são proteínas inflamatórias. E aí elas se distribuem por todo o nosso organismo, né? Inclusive lá nos nossos brônquios, bronquíolos. Então, sim, quando a gente tem um estresse, tanto físico quanto mental, emocional, ele vai propiciar as crises de asma. A pessoa pode, no momento de discussão, no momento, já pode entrar em crise. Exatamente. Por isso que você me falou lá, os nerds dos Estados Unidos, quando eles estão perto de beijar uma menina, a menina bonita, aí eles ficam estressados e vão lá fazer o quê? Com a bombinha. Olha, gente. Como tudo se encaixa, né? Nossa, olha. Bom, eu sou nerd, eu adoro falar disso. E aí você vê que tudo encaixa normalmente, né? Aí, como é bom. A gente vai terminar o programa. Eu vou falar só uma curiosidade em relação ao nome asma. Asma vem do grego atmos, que significa respiração difícil, é ligado com outro nome grego, anemos, que significa vento. Geralmente a asma ela é identificada com o sopro, com o vento, sopro. E na teologia, a gente chama o Espírito Santo de sopro, ruá, em hebraico, e em grego, pneuma. O Espírito Santo é chamado de vento. Então, na verdade, a palavra asma está muito ligada com o Espírito Santo.
O Espírito Santo. Por isso que uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha! Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que foi colocado o Espírito Santo dentro dela. Né? É interessante, né? Doutora, atenção, você vai seguir a doutora Larissa no Instagram, @DRA Larissa Tiberto. Ótimo, olha aí, tá aqui. E depois no podcast dela. Atenção, no YouTube, que é maravilhoso. Ela me convidou ainda, eu não dei resposta, mas eu vou. Medcast, olha aí, @Medcast. Medcast é um jeito de escrever, com X lá. Isso. @Medcast, com X, tá certo? Doutora Larissa Tiberto. Siga ela no Instagram. Assista o programa, olha que demais, gente. Assista os podcasts e você vai estar muito bem informado, com qualidade aí. Doutora Larissa, muito obrigado. A senhora tem que vir várias vezes aqui, que é muito bom. Eu agradeço. A gente vai arrumar um monte de doença pra você vir falar aqui. Vou falar com a produção, posso fazer um quadro semanal já. Ótimo, olha aí, ó, pronto. O diretor tá ali, ó, tá vendo? Muito bom. Vamos encerrar o programa com a música dos cantores Rafa Torres e Gustavo Mioto. Gustavo Mioto, obrigado, vocês. Amanhã a gente encontra ao 12h e às 3 da tarde.